Boa noite, irmãos. Abramos a palavra então em Tiago, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura de todo esse capítulo e, com a graça do Senhor, vamos então iniciar uma nova etapa dentro da epístola. Tiago, capítulo 3, vamos ler desde o verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que estamos aqui reunidos como parte do teu corpo, Senhor. Bendito é o Senhor por nos permitir adentrar nas riquezas da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nesse momento venha ministrar a Ti mesmo a nós. Desejamos ouvir ao Senhor. Em especial queremos pedir a Ti, Senhor, que nos ensine a ouvir e nos ensine a falar. Muito obrigado pelo que já temos recebido e queremos declarar diante do Senhor que permanecemos com expectativa de que o Senhor continue abrindo Tua Palavra diante de nós. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, com a graça do Senhor, nós estaremos iniciando uma nova etapa, entre aspas, né? Porque, como disse aos irmãos, não há uma quebra no ensino, né? Mas parece que o tom da carta ele vai mudar, né? Muito claramente parece que há apesar de ser uma continuidade, parece que há uma divisão, onde o Espírito dá uma ênfase em cada assunto. E nós até o momento então estivemos ocupados com o assunto do ouvir, e com a graça do Senhor iremos
ver a questão então da língua. Esse capítulo 3, ele é o capítulo por excelência da língua. Se em algum momento você for tratar do assunto da língua, do falar, né, esse capítulo deve ser levado em conta. É um capítulo muito forte, muito sério, uma exortação muito forte para todos nós, mas como sempre o Espírito sempre equilibra a exortação, que ele é o exortador, mas ele também é o consolador, ele é aquele que traz o ensino que aconchega, que traz paz aos nossos corações. Então tenhamos sempre muito claro que o Senhor há de fazer sim, né, para que nós não desfaleçamos, não desanimemos, e por outro lado também não andemos nos nossos próprios caminhos. Então o Senhor é esse que traz esse equilíbrio maravilhoso. Então, irmãos, para nós abordarmos esse assunto da língua, como sempre tenho procurado fazer, é tentar abordar ele dentro de um contexto. Porque se nós tratarmos esses assuntos isoladamente, certamente nós vamos incorrer em erros. Então, para que nós tenhamos muito claro em que lugar está esse assunto da língua, eu preciso tomar e relembrar os irmãos do que nós construímos até aqui, pelo fato de estarmos iniciando um novo momento de assunto, né, juntos. Então, esse assunto não é um assunto isolado, ele vem tendo como base o ouvir. Então, só relembrar aos irmãos, farei isso de maneira bem breve, a divisão da epístola, para que os irmãos não esqueçam. Se os irmãos já têm registrado, então não precisam se preocupar. É só para que os irmãos vejam o que nós construímos até aqui e o que teremos adiante também. Então, do capítulo 1, verso 1 até o 18, nós temos como que uma introdução a toda a carta. E essa introdução ela tem como ênfase a provação e a tentação. Essa foi a nota predominante nos 18 primeiros versículos. E eu já repeti isso algumas vezes. O que nós vimos no capítulo 1 é a base para toda a epístola. Então, mesmo quando nós estivermos lá no capítulo 4, 5, nós vamos continuar enfatizando a importância das provações, do ouvir, porque essa é a base. Sem isso, irmãos, não há continuidade, não há avanço do trabalho do Senhor em nós. Porque lembra que o tema da epístola é o quê? Provação, maturidade e reino. Esse é o tema geral da epístola. Então, se nós não estamos acolhendo as provações, não há como nós amadurecermos no Senhor. Então, eu quero enfatizar mais uma vez, esse é um assunto muito importante, é o fundamento da epístola. Nós precisamos aprender a acolher as provações. Sem isso, não há continuidade do trabalho do Senhor em nós. Depois, nos versículos, então, 19 e 20, nós temos os versículos chaves da epístola. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E o verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso resume, irmãos, a história de Jó. Vocês estão entendendo? Sejamos prontos para ouvir. Jó não foi. Lentos, tardios para usar a língua. Jó também não foi. Ele falou durante 37 capítulos. Só irem ao livro de Jó, que tem uma relação com Tiago tremenda. Então ele falou o tempo todo, ele não foi tardio para falar. E, como consequência, tardio para se irar. Ele também se irou contra os seus amigos ali, e expôs muito bem as faculdades da sua alma, e o Senhor pôde tratar com ele, mas não percam essa relação. Então, esses versos 19 e 20 é a divisão da epístola. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, do capítulo 1, 21 até 2, 26, nós ficamos na ênfase do ouvir. Agora estamos entrando no capítulo 3, dos versos 1 a 18, todo o capítulo 3 tem como ênfase tardio para falar, ou lentos para falar, Sejamos lentos para falar, para usar a língua. E depois, no capítulo 4, 1 até o capítulo 5, verso 6, a ênfase será tardio para se irar. E como fechamento dessa epístola, no capítulo 5, verso 7 até o 20, nós temos então uma conclusão ali, e nós vamos aprender quando chegarmos lá, como nós podemos fortalecer o nosso coração na provação, e uma diferença muito importante, porque no capítulo 1, nós fizemos a diferença entre provação e tentação, lembra? As provações têm uma conotação, um alvo positivo, elas vêm do Senhor, a tentação não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o conduz. E quando então a cobiça dá a luz, o que acontece? Morte. Até usei algumas figuras na época, os irmãos lembram muito bem, e podem também
trazer a memória através dos áudios, se assim desejarem, né? Porque nossa memória, irmãos, ela é bem complicada. A gente esquece o que foi ministrado na semana passada, quanto mais alguns meses atrás, né? Nós estamos construindo esse quadro juntos. Então, no capítulo 1 nós temos essa diferença entre provação e tentação. E no capítulo 5, nessa parte final, nós também vamos ver a diferença entre provação e correção. Nós vamos ver que também há uma diferença aí, entre ser provado e ser corrigido pelo Senhor. Então, nós vamos ver isso quando chegarmos lá. Para isso nós vamos construindo passo a passo juntos. Então, irmãos, repetindo, capítulo 1 é o fundamento de toda epístola. E para que nós não percamos isso, para que possamos abordar corretamente, devidamente, o capítulo 3, que é o capítulo da língua, eu preciso relembrar alguns aspectos que, ao meu ver, foram, pelo menos para mim, viradas de chave na minha compreensão de alguns assuntos. Então eu separei aqui apenas 4 ou 5 pontos que eu vou citar para os irmãos relembrarem, para não perder a linha que nós construímos até aqui, e então nós vamos entrar no capítulo 3. O primeiro aspecto que, ao meu ver, é muito importante que nós tenhamos diante de nós, é justamente o acolhimento das provações e da palavra. Esses dois aspectos são importantíssimos. Irmãos, nós estamos falando daquilo que não muda. Não há nenhum outro caminho que nós possamos tomar que vá nos levar ao amadurecimento. Não há. Esse acolhimento da palavra e acolhimento das provações, das circunstâncias que o Senhor arranja com sua mão providencial, este é o trabalho da cruz nas nossas vidas. Sem isso, não há amadurecimento. Então, esse é um assunto, irmãos, não vai mudar. Nós vamos estar aqui, se o Senhor permitir, 10, 15, 20, a ênfase vai continuar a mesma. Porque o caminho da cruz não é opcional no que diz respeito ao avanço em maturidade. Irmãos, se nós não aprendermos a acolher a palavra e acolher as provações, o Senhor não poderá avançar o trabalho dele nas nossas vidas, tanto individuais como também corporativamente. O resultado da nossa falência é justamente porque nós não estamos acolhendo a palavra e não estamos acolhendo as provações. Parece algo elementar, mas é importantíssimo. Irmãos, aqui nós não estamos tratando da nossa posição no Senhor. Nós estamos em Cristo. Isso é um fato consumado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você, eu, nós estamos em Cristo. Isso é um fato. Agora, a grande questão de Tiago não gira em torno da sua posição em Cristo, mas do quanto de Cristo está sendo formado em você. E para a formação do caráter de Cristo em nós, nós precisamos acolher as provações e acolher a palavra. Irmão, revisite teu coração diante do Senhor. Pergunte diante do Senhor se você tem acolhido a palavra, se você tem acolhido as provações. Sem isso, não há continuidade do trabalho do Senhor nas nossas vidas. Um segundo ponto, que ao meu ver é digno de nota, e em especial pelo tempo que nós estamos vivendo, foi quando toquei então que, logo no início de Tiago, que é o acolhimento das provações que produz perseverança. Isso também, irmãos, é um aspecto muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias de apostasia, dias de indiferença, dias onde muitos têm se colocado à beira do caminho, né? O desânimo tem batido, e às vezes o foco está na perseverança, mas o foco não deve estar na perseverança. A perseverança é uma consequência do acolhimento das provações. Então, quando também tive esse entendimento através de Tiago, isso para mim foi muito esclarecedor, porque, irmãos, se nós temos aprendido a nos ajoelharmos e beijar as mãos que têm tratado conosco, nós seremos perseverantes, porque a perseverança é um resultado do acolhimento das provações. Então nós tiramos o foco da perseverança e passamos a colocar o nosso coração diante do Senhor, se de fato nós temos acolhido as provações. Então esse é um assunto também muito importante. E também o contrário é verdadeiro, né, irmãos? Por que muitas vezes nos falta perseverança? Muito provavelmente porque nós não temos acolhido as provações. Então, pelo lado positivo, se nós acolhemos, nós temos perseverança. Pelo lado negativo, se nós não acolhemos as provações, nós vamos
certamente também desanimarmos. Não vamos permanecer com o Senhor até o fim. Então esse é um assunto que para mim é muito importante dentro do que nós já tratamos até então. Um terceiro aspecto para nós também relembrarmos é que, ao meu ver também foi assim, uma virada na minha compreensão, é que antes de ouvirmos a palavra, nós precisamos desobstruir os ouvidos espirituais. Eu acho que essa nota também para mim, irmão, foi assim, algo muito importante. Porque tendo um ouvido de qualquer forma ali, cheio de cera, é impossível que a palavra penetre. Então antes de ouvir, antes de fazer uma atitude em direção à palavra, precisa retirar a cera do ouvido. E essa cera é uma coisa que se acumula o tempo todo, então nós precisamos estar diante do Senhor o tempo todo, preparando os nossos corações em meditação diante dele, em oração contínua, sabe? Isso é preparação, irmãos, do nosso coração, para receber a palavra. É nos achegarmos no ambiente e já irmos nos acalmando para poder receber a palavra. Tudo isso passa por práticas de retirar a cera do ouvido. Então nós retiramos a cera do ouvido, aí há um livre acesso para a palavra. Agora sim nós podemos acolher a palavra. Então isso para mim também foi muito importante. Um quarto aspecto que eu também gostaria de ressaltar, isso tudo nós já vimos, tá, irmãos? Não se ocupem para anotar, não. Irmãos, o quarto aspecto também é o que diz respeito à prática da palavra. Quando nós tocamos nisso, para mim também foi muito importante, porque em tempos passados, quando nós abordamos esses versículos a respeito da prática da palavra, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. A nossa mente ela já aponta para algo externo, para uma atitude de fazer, eu tenho que ouvir aquilo e fazer algo, sabe? Então, nós resumimos a prática da palavra com o fazer de atitude externa. Mas me parece que Tiago dá um passo atrás e ele vai primeiro naquilo que é essencial. Claro, tudo isso é uma consequência, mas a prática da palavra, irmãos, diz respeito ao acolhimento que eu tenho dado à palavra, a liberdade que eu tenho dado à palavra para que ela atue em mim. Então, prática da palavra, em primeira instância, não aponta para aquilo que eu faço de atitude externa. Isso é uma consequência. Então, a essência da prática da palavra, segundo Tiago nos coloca ali, é justamente dar acesso a ela, permitir que ela penetre, permitir que ela entre dentro de nós, conceder acesso a ela, levar ela conosco. Todas as relações que nós vimos, que são tantas, né, irmãos? Nos detemos tanto nisso. E isso para mim é uma chave, porque tira os nossos olhos das meras atitudes externas, né? E nós passamos então a focar no acolhimento da palavra. Porque, irmãos, quantas vezes nós lutamos com questões externas e no final das contas nós percebemos que nós não avançamos naquelas questões que tanto nós nos esforçamos para mudar. Porque na verdade, irmãos, nós estamos tratando o problema pelos efeitos e não pela causa. Então, você lutar para mudar um comportamento externo diretamente é uma batalha perdida. Nós precisamos lutar para acolher a palavra e acolher as provações. E isto é o que transforma, porque o problema, irmãos, a causa está no nosso íntimo, aonde somente a palavra pode penetrar. Você está entendendo a importância de conceder acesso para ela? Então a prática da palavra é permitir que a palavra penetre, que ela separe o que é da alma e o que é do espírito. É só a palavra que pode fazer isso, meu irmão. É por isso que tantas vezes nós nos frustramos com atitudes externas, porque queremos mudá-las, no outro dia nos pegamos fazendo a mesma coisa, porque nós estamos tratando os efeitos e não a causa. A causa é do íntimo, é do coração que procede, como Jesus mesmo disse, o nosso Senhor. É de dentro do homem que sai o que contamina, tanto em palavras como em atitudes. É de dentro, irmãos, e de dentro só a palavra, só ela pode trabalhar teu coração e o meu, ela que faz essa separação. Então, concedamos acesso à palavra, meus irmãos. Isso tem uma relação, eu estou recapitulando isso, porque isso tem uma relação com a língua, claramente tem, você está entendendo? A nossa luta não é para falar ou deixar de falar diretamente. Nós precisamos primeiro entender esse fundamento do acolhimento da palavra, porque sem um ouvido treinado não há língua treinada. Você está entendendo, meu irmão?
Quantas vezes você falou algo que não deveria, fez promessa, eu nunca mais vou falar isso, eu magoei tal pessoa, isso foi terrível, não acredito que eu disse isso. Na outra semana, quando piso no seu calo, a mesma coisa acontece. Você está entendendo, meu irmão? Porque isso são promessas vazias. Nós precisamos permitir que a palavra trabalhe no íntimo. Se nós tivermos ouvidos treinados, nós vamos ter língua treinada. Caso contrário, meu irmão, esqueça, é impossível você domar sua língua. Então eu estou colocando esses fundamentos para que os irmãos entendam que esse assunto da língua não é um assunto isolado, e muitos tratam assim, e por isso que há tanta frustração, sabe? Porque a gente tenta e não consegue. Então tire esse peso no que concerne a isso, e vá com o teu coração diante do Senhor, e pergunte o que você tem feito com as provações e com a palavra. Estou sendo repetitivo propositalmente, irmãos. Quinto aspecto, que ao meu ver também foi muito importante, foi quando nós tocamos naquela relação com o irmão, e tocamos naquele termo com relação a pode semelhante fé salvá-lo. Então, eu disse para os irmãos naquele momento que nós podemos determinar hoje o tipo de julgamento que nós teremos no tribunal de Cristo, se é com misericórdia ou sem misericórdia. E para mim também isso foi uma virada de chave, porque eu nunca tinha visto aquele texto daquela forma. Se algum irmão já tinha visto, louvado seja o Senhor, mas eu não tinha visto ainda aquele texto daquela forma, né? Ali havia muita dificuldade com relação a essa questão da salvação e o que Tiago queria dizer. Quando a gente entende que ele está falando de ser salvo de um julgamento sem misericórdia no tribunal de Cristo, isso para mim, irmãos, abre um campo de contemplação tremendo, né? Então eu não poderia também deixar de tocar nisso, porque isso não foi alvo de controvérsias apenas no passado, isso é alvo de controvérsias hoje, até mesmo no meio cristão dito reformado. Ainda eles têm muita dificuldade com esses assuntos, e o Senhor tem nos concedido graça de ver isso, talvez de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Então, nós podemos ser salvos de um julgamento sem misericórdia, se hoje nós tratamos com misericórdia os nossos irmãos, e é justamente isso que tem relação com a justificação por obras. E disse uma frase que me marcou, e registrei ela, e certamente levaria ela comigo, que foi que a misericórdia ela pode sorrir diante do juízo. E pensando nessa questão do tribunal de Cristo, que tantas vezes é passado de uma maneira tão, não sei, sabe, irmãos, até mesmo às vezes com peso, assim, pensar que um coração que age com misericórdia para com o irmão poderá sorrir diante do juízo no dia do tribunal de Cristo, para mim, também é uma leveza que traz ao nosso coração, porque a nota predominante do tribunal de Cristo, o desejo do Senhor é recompensar, o desejo do Senhor é galardoar. Haverá disciplina por conta do nosso coração, da nossa não resposta, mas o tribunal de Cristo tem uma ênfase positiva, irmãos, sabe? E às vezes esses assuntos vão se tornando um pouco pesarosos no nosso coração, nós vamos nos preocupando demasiadamente. Qual é a tua preocupação hoje, irmão? É isso que você tem que pensar, porque é o que você faz hoje que irá repercutir no tribunal de Cristo. Então a pergunta para você não é, eu vou reinar, não vou reinar, não, a pergunta é, eu tenho acolhido a palavra? Eu tenho acolhido as provações? Eu tenho tido misericórdia para com os meus irmãos? Essas são as perguntas que você tem que fazer hoje, porque o que você fará, o que você faz hoje, repercutirá durante toda a eternidade, irá ecoar durante toda a eternidade. Então, cuidado com a tua mente ansiosa, fazendo conjecturas daqui e ali. Se preocupe com o que o Senhor tem dado a você hoje e ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Essa deve ser a tua preocupação, irmãos. Não complique demais esses assuntos. Não complique demais. Fique com aquilo que é claro. Nós estamos tocando naquilo que é claro. O caminho da cruz é claro. Percorra esse caminho. Abrace as provações, abrace a palavra. E ela irá gerar os frutos na sua vida, meus irmãos. Então, creio que isso é muito importante. Haveria muitos outros aspectos se fôssemos ressaltar, mas aí teríamos que fazer a tarefa que já fizemos. Então, né, esses foram pontos assim, que realmente me marcaram e senti do Senhor de relembrar. Então chegamos, agora sim nós vamos colocar algumas coisas introdutórias aqui. Chegamos ao capítulo 3, que é o capítulo da língua. E após falar então do ouvir, não desconectado a ele, do ouvir, Tiago agora entra no assunto da língua, porque há uma conexão entre esses assuntos, entre ouvir e falar,
que nós não podemos perder, porque tudo começa no ouvir. Se nós não temos tido ouvidos verdadeiramente para o Senhor, é impossível nós segurarmos a nossa língua. Impossível, irmão. Não lute diretamente com a sua língua, você vai perder. Você pode segurar isso quando as coisas estiverem tranquilas, você vai ser corretíssimo no seu falar. Agora, quando pisar, vai despertar o teu pior. Vai despertar, irmão. E quando desperta, a gente não consegue segurar. Irmão, olha a experiência de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito mais maduro do que nós. Porque quem dá testemunho de Jó é o nosso Senhor, que diz que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Mas quando, irmãos, o negócio apertou ali com os amigos de Jó, vai lá ver cada coisa que Jó foi capaz de dizer contra os amigos e contra o próprio Deus. Você está entendendo? Você acha que você é diferente de Jó? As nossas experiências são similares, irmãos. Entende? Então, se nós não temos tido ouvidos para o Senhor, nós não vamos conseguir segurar a língua. Por isso que Isaías 50 traz aquela ordem preciosa, a partir do verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Uma língua treinada, uma língua que aprende. Mas antes da língua vem o quê? O que ele diz no verso seguinte: ele me desperta todas as manhãs, desperta meus ouvidos, para que eu ouça como os eruditos. Então nós precisamos aprender, ouvir, e então a nossa língua refletirá o aprendizado que temos recebido. Está entendendo, irmão? Se não tem havido ouvidos, não haverá uma língua treinada. Isso é nota introdutória que nós vamos tratar de Tiago aqui. Isso é princípio, porque Tiago toca na questão do ouvir, toca na questão da língua. Então, o grande problema, irmãos, reside justamente no fato que nós tentamos lutar diretamente com a língua e achamos que por um esforço diligente, nós vamos conseguir domar ela, mas, irmãos, nós vamos fracassar. Cedo ou tarde iremos. Você pode manter por um período, mas nós iremos fracassar em algum momento. Acredito no que eu estou dizendo, porque eu, e testificando provavelmente com a experiência de todos, que isso é verdade. Em algum momento nós pecamos no falar, porque Tiago fala que se alguém não erra no falar, não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Então, irmãos, é o grande desafio. Essa questão da língua é o grande desafio, porque justamente ela mostrará se temos ouvido a palavra. Se nós temos ouvido, aí está um teste verdadeiro, se você tem ouvido a palavra de verdade, com genuinidade. A sua língua tem sido domada? Você tem aprendido a colocar a mão na boca? Você tem aprendido a ser mais sucinto, mais brando? Você tem aprendido a ficar em silêncio às vezes? Tem aprendido, irmão? Isso é uma prova de que você tem ouvido a palavra. E apenas fazendo uma conexão aqui com o que já vimos, quando consideramos a pessoa e obra de Cristo, num dos domingos à noite, que nós consideramos a palavra aqui juntos, nós ressaltamos que uma das mais belas virtudes do nosso Senhor reside no fato de que Ele nunca errou uma palavra sequer. Vocês se lembram de que eu disse isso? Ele nunca errou uma palavra. Ele nunca precisou pedir desculpa por algo que Ele tenha dito. Mas por quê? Porque Ele é o discípulo. Isaías 50 fala dele. Ele é aquele que tem um ouvido treinado. Por isso ele nunca errou no falar. Ele nunca errou no ouvir, irmão. Então ele nunca errou no falar. Você entende, irmãos? Então essa é uma virtude do nosso Senhor. O seu ouvido é um ouvido desimpedido. Por que nós erramos tanto no nosso falar? Porque nós ouvimos pouco. Ouvimos pouco, irmãos. Irmãos, enquanto nós estamos falando, usando a língua sem parar, o Senhor não pode falar. Isso foi verdade com Jó. Perceba como que a história de Jó terminou rapidinho quando ele fechou a boca. 37 capítulos. Depois você vai lá em Jó e vê. 37 capítulos falando. Quando ele parou de falar, no capítulo 37, fim das palavras, ou no capítulo 31, 37 ou 31. Depois os irmãos confiram isso. Se algum irmão puder conferir, vai ter uma expressão assim, fim das palavras de Jó.
É no final do capítulo 31 ou do final do capítulo 37? 32 nós temos Eliú, e no 38 nós temos o redemoinho, o transformador. Algum irmão confira para mim, para que nós não tenhamos nenhum endereço errado citado aí. 31? Isso, capítulo 31. Então depois Eliú pode entrar. Então, 31 capítulos Jó falando sem parar. Depois que Jó fica quietinho, Eliú entra em cena na figura do Espírito Santo, prepara o terreno. O Senhor pode vir no capítulo 38 com o seu redemoinho. No capítulo 32 a história acabou. Porque o movimento que o Senhor estava esperando de Jó é que ele fizesse assim, ó, colocasse a mão na boca. Irmão, enquanto nós estivermos falando, nós não vamos conseguir ouvir o que o Senhor tem desejado falar a nós. Por isso que é necessário nós desenvolvermos uma vida diante do Senhor, uma vida de meditação, uma vida de oração, uma vida de silêncio, uma vida de quietude interior, até que os pensamentos acalmem para a gente poder ouvir a palavra. A gente chega, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, abençoa os meus passos, em nome de Jesus, amém. Não estou fazendo uma questão para nós considerarmos nossas vidas, sabe, corridas, agitadas. Você parou para orar, mas a sua oração foi só falar, você não deixou o Senhor falar com você. Entende? Você está tão acelerado que você perde a melhor parte, como foi Marta. Entende? O Senhor não estava condenando o serviço de Marta, Ele estava condenando ali naquele momento a prioridade de Marta. Marta perdeu a melhor parte, porque para ela o fazer era mais importante do que o ouvir. Você entende, irmão? Então, quando nós vamos ter esse momento de oração diante do Senhor, oração não é ouvir, não é falar, perdão. Oração é ouvir, é manter companhia com Deus, é desenvolver uma vida de amizade com o Senhor. E na amizade não é só um que fala. Você entende, irmão? Então, estou trazendo questões práticas que impactarão no nosso falar, no uso da língua. Então, irmão, por mais que tua rotina seja agitada, cheia de tarefas, irmãos, em algum momento nós vamos precisar definir prioridades. O que é mais importante para nós? E inevitavelmente algumas coisas terão que ser deixadas de lado. Ou não é assim? Né? Então, é tudo uma questão de prioridade do coração. Você não vai ficar ocioso, não, mas você tem que escolher primeiro a melhor parte, ouvir ao Senhor. Então, essa questão do ouvir é o que vai impactar na língua. E por fim, como nota introdutória, então, e depois nós vamos abordar só 2 versículos mesmo, de Tiago 3, e vamos finalizar por aqui mesmo. Como nota introdutória ainda, nós precisamos entender que essa sessão, ela está ligada com o pano de fundo da aprovação. Então, essa sessão da língua, ela está relacionada com o pano de fundo da aprovação que nós construímos no capítulo anterior. E por que eu estou trazendo novamente isso à memória? Porque é na aprovação que está o maior desafio da língua. Você está entendendo? É quando o Senhor começa a trabalhar as nossas vidas, mexer nas circunstâncias, arranjando as coisas para trabalhar o nosso caráter, que as coisas vão começar a ferver dentro de nós. E a grande dificuldade é aí colocar a mão na boca. Entende? Então a mesma relação que nós temos em Jó, nós temos em Tiago. A mesma relação. O maior desafio, irmão, traga isso à memória quando o Senhor começar a arranjar as coisas para trabalhar a sua vida. O maior desafio para você ali é naquele momento onde tua alma vai se agitar. Sua mente, sua vontade, suas emoções vão gritar. Ali é o grande desafio de colocar a mão na boca e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através disso? O grande desafio está aí. Entende? O que o Senhor quer me dizer com relação a isso? Irmão, antes mesmo de prover escape para aquela situação. Isso é muito importante. Antes de prover escape para uma situação incômoda, pergunte ao Senhor o que Ele quer falar a você naquela situação. Porque às vezes nós somos apressados demais, irmãos, até mesmo para colher
os ensinamentos do que o Senhor quer conosco em cada situação, já que nós acreditamos que não há acaso. Tudo é arranjado pelas mãos do Senhor. Mas às vezes nossa própria experiência tem mostrado que a gente trata as coisas como acaso, irmão. Né? Trata como acaso. Aconteceu esse problema, eu vou dar um jeito, vou correr atrás, vou resolver. Sim, irmão, faça isso, mas primeiro ouça. É um difícil exercício de se fazer, irmãos. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como Davi vai falar no Salmo 136. Deixa eu confirmar aqui. Que eu acho que é um texto que vale a pena registrar. 133 não é não. Que é o 131. Obrigado. 131. Davi falando, fiz calar e sossegar a minha alma. Irmão, quando tua alma gritar, esse é o desafio para nós. Sabe? Suas emoções ali vir, fala assim, não, eu vou calar e sossegar, porque eu preciso ouvir ao Senhor. Qual a direção dele? O que ele quer com isso? E o grande perigo, irmãos, é que a nossa vida vai entrando em um monte de circunstâncias e a gente sem entender e discernir nada. Sabe? Vamos no curso das coisas. Vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra, mas qual é a mente, o coração do Senhor para aquela situação? O que ele quer falar? E é importante dizer que se o Senhor não nos ensina, não pode encontrar um lugar para nos ensinar aquela lição, é necessário que Ele volte e novamente bata ali com essa mesma lição até que nós aprendamos. Porque Ele não pula etapas, né, irmão? Então estou colocando algumas coisas que penso ser como notas gerais para esse capítulo 3. Então vamos ao versículo 1. Tiago 3:1. Não perdendo esse pano de fundo que eu coloquei, posso os irmãos ter anotado alguma coisa aí para considerar depois. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É importante dizer que a palavra juízo apareceu também no versículo 13, né? Naquele contexto do tribunal de Cristo. Então, me parece que continua na mesma relação aí. Mas, irmãos, esse é um verso muito sério. E, em primeira instância, nós podemos aplicar aqueles que têm o encargo do ensino, que têm o dom do ensino, do mestre, na casa do Senhor. Aqueles que são responsáveis pelo ensino, o mestre. Mas, irmãos, se os irmãos olharem as 57 ocorrências que acontecem da palavra mestres no Novo Testamento, você vai encontrar 57 ocorrências. Você vai chegar à conclusão que, além de ser aplicado aos mestres, aquele que tem o dom de ensinar, recebido pelo Senhor e dado para a edificação da igreja, também se aplica a todo cristão, todo aquele que crê. Então o texto que Tiago aqui, esse versículo 1 aqui do capítulo 3, ele não se restringe apenas ao mestre, aquele que tem o dom de ensinar, mas a todo cristão. E isso é muito importante porque às vezes nós podemos nos esquivar, né? Achar que essa é uma responsabilidade de outro. Mas não, já estou dizendo, irmão, é uma responsabilidade sua também. Porque todos nós, em maior ou menor medida, influenciamos a outros por meio do nosso falar. Em cada esfera que o Senhor nos tem concedido, quando você fala, você influencia outro. Né? Às vezes saímos da nossa esfera, vamos para a esfera de outros, usando a nossa língua, e é terrível, irmão. O Senhor nos livre disso. Mas aqui vamos tocar primeiro nessa primeira relação. Então, sim, primeira ênfase é aqueles que têm o encargo da palavra, de ensinar no corpo. Os homens que o Senhor tem levantado para ministrar na casa dele, certo? Mas também a todos nós, irmãos, a você também. Porque quando você abre sua boca, você está influenciando positivamente ou negativamente outra vida. Então é por isso que Tiago coloca tanta seriedade no capítulo 3, como ele está tocando aqui no assunto da língua. Vamos ver uma ocorrência para os irmãos verem que se estende a todos? Hebreus capítulo 5 é uma dessas ocorrências. Hebreus 5. Os irmãos estão conseguindo acompanhar ali, irmãos? Está claro para todos? Então, Hebreus capítulo 5.
Olha apenas o versículo 12. Não vamos nem nos estender muito, só para os irmãos verem a ocorrência. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, muito claramente, os irmãos, depois de tomarem todo o contexto, verão que o autor está escrevendo para todos os cristãos hebreus lá, dizendo então que, devido ao tempo decorrido, já que eles tinham com o Senhor, não eram cristãos novos, eram cristãos que já tinham tempo de vida com o Senhor. Os estudiosos dizem de 8 a 10 anos já de vida com o Senhor. Nós temos muito mais, tá, irmãos? Então, já é um assunto para você ponderar. Se você está necessitando de leite ainda, é uma questão séria. Já deveria estar se alimentando de alimento sólido. Deve haver crescimento. É anormal não haver crescimento. Há algo de errado quando não há crescimento. Mas, deixando isso de lado por hora, veja então que ele está escrevendo para todos os cristãos hebreus, dizendo que devido ao tempo decorrido, eles já deviam estar ensinando outros. Eles já deviam ser capazes de ensinar corretamente outros. Devido ao tempo decorrido, já deveriam ser maduros o suficientes para usar a língua sabiamente para edificar outras vidas. Mas eles ainda estavam precisando de leite. Será que essa é a nossa realidade, irmão? Será que quando a gente abre a nossa boca, ela tem sido uma boca treinada, que edifica? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação. E assim conceda graça aos que ouvem. Está entendendo, irmão? Então, essas relações todas. Então, veja que nós podemos aplicar tanto para aqueles que têm o dom de ensinar, como também para todos os irmãos, cada um na sua esfera, influenciando outros, né? E até mesmo, não apenas influenciando, mas muitas vezes nós direcionamos outras vidas. Tiago vai dizer assim: irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, sabendo que nós haveremos de receber maior juízo. A medida daquele que ensina é uma medida diferente. Porque quando você toma suas decisões diante do Senhor, irmãos, você ali toma suas decisões, você irá colher só você. Quando você abre a boca, você está tocando em outras vidas, influenciando, direcionando, discernindo. Entende? Então o assunto é muito mais sério. Então, parece muito claro, irmãos, que Tiago então está dizendo que quando nós abrimos as nossas bocas então para ensinar, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que ensinamos e nós seremos medidos por isso. Não só eu que estou aqui ministrando, não só o irmão Lezé, todos nós. Quando abrimos a nossa boca para falar a outro, nós seremos medidos por esse ensino que nós transmitimos. Por isso é necessário muita clareza quando nós abrimos as nossas bocas. Por isso que é necessário ter um ouvido desimpedido, irmão, porque senão nós estamos usando a nossa língua de maneira desgovernada, e ao invés de edificar, estamos destruindo. Estamos direcionando sem ter direção nenhuma. Estamos discernindo sem nem ter ido diante do Senhor. Então o assunto é muito sério, irmãos, muito sério. Então, quantas vezes, irmãos, nós precisamos admitir diante do Senhor, ainda tocando no pano de fundo que o Senhor tem falado conosco nas últimas, em especial 2 semanas, claro que antes também, mas com uma ênfase maior agora, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender de quantas vezes nós fomos apressados em aconselhar outros. Achamos que é um assunto muito simples, que já possuímos a sabedoria e saímos aconselhando. Quantas vezes, né, irmãos, nós saímos por aí discernindo questões sérias que tocam o corpo, sem nem mesmo ter ido diante do Senhor. Então, a régua, irmãos, que vai ser usada é um pouco mais séria, sabe? E aqui não é medo que eu estou querendo colocar, é uma prudência diante do Senhor. Se você não tem clareza, se eu não tenho clareza, se nós não temos clareza, permaneçamos diante do Senhor, façamos o exercício de permanecer em silêncio diante do Senhor.
E aqui há diversas implicações, né, irmãos? Porque, por exemplo, uma outra questão. São questões que o Senhor vai me trazendo para compartilhar dentro desse versículo 1 aqui. Às vezes, irmãos, e esse é um mal que reside em nós queremos ter resposta para tudo, né? Quando estamos conversando com outros irmãos, nós queremos dar respostas para tudo, ter resposta e dar respostas para tudo, né, irmãos? E com isso nós incorremos em erros de que quando nós deveríamos ficar quietos, nós falamos, porque nós temos a necessidade de dar a resposta naquele momento e acabamos direcionando outras vidas para lugares que não são a vontade do Senhor. Então, às vezes, irmãos, e pondere sobre isso que irei falar agora, às vezes o silêncio é a melhor resposta para se dar naquele momento. Não temos clareza, permaneçamos em silêncio. É a melhor resposta que você pode dar para o seu irmão, até que você tenha clareza. E tendo clareza, não seja omisso. Tendo clareza, fale, faça. Mas, irmão, tudo começa no ouvir. Tudo começa aí. Porque senão, irmãos, e estou dizendo isso propositalmente, porque ao longo desses anos, muitos males poderiam ter sido evitados no nosso meio aqui. Se esse assunto do ouvir e da língua fossem tratados com mais seriedade. Menos estragos poderiam ter acontecido no nosso meio, né? E creio que o Senhor está dando uma nova oportunidade para nós de revisitarmos essas questões aos pés dele, né? Então, repetindo, Tiago vai dizer então que nós não deveríamos almejar uma posição de mestre, né? E ele então traz como pano de fundo que nós deveríamos antes cultivar um ouvido de discípulo. Só assim nós aprenderemos, irmãos, tanto a falar pelo Senhor, que é uma questão importante, falar pelo Senhor, não falar por si próprio, falar por Ele, como também ficar quieto por Ele, porque às vezes o Senhor fica em silêncio. E veja como há uma quebra de sintonia, irmãos. O Senhor está falando, nós estamos quietos. Quando Ele está quieto, nós estamos falando. Quando deveríamos ser, nós, a igreja, na figura de Efésios capítulo 4, como uma orquestra. Andeis de modo harmônico, sabe? Então a figura ali é do Senhor regendo e a igreja apenas seguindo os movimentos. Mas por conta de nós nos movermos, falarmos, agirmos por conta própria, muitos estragos são feitos. Então nós precisamos aprender a cultivar uma vida de discípulo, de aprendizado diante do Senhor. Então as nossas palavras, irmãos, muitas vezes elas são desconectadas com o Senhor, não possuem poder de peso espiritual, porque elas não são fruto do ouvir. Nós somos pessoas agitadas, inquietas, faladeiras, estamos tão ocupados falando que o Senhor não pode falar nada a nós e nem nos usar para falar a outros. Então, sem cultivar uma vida quieta diante do Senhor, aprendendo a ouvir, nós nunca vamos poder, irmãos, nunca vamos poder ser usados adequadamente pelo Senhor. Então é sim um trabalho mesmo de forjar. Sem esse trabalho, irmão, nós vamos causar muitos estragos. Certa vez, irmãos, eu li um irmão relatando essa questão da língua. Se eu não me engano foi o irmão Christian Shen. Os irmãos não conhecem, receberiam se ouvirem dele. É um tremendo irmão, já partiu para o Senhor. Ele diz assim que se nós somos aqueles que falamos o tempo todo, quando nós abrimos as nossas bocas, as nossas palavras não terão peso nenhum. É um outro ponto também para se ponderar. Quando nós falamos o tempo todo, somos tagarelas, o tempo todo falando. Quando nós abrimos a nossa boca, não haverá poder nenhum, peso espiritual nenhum. Por quê? Porque não são frutos de um coração que tem aprendido a ouvir do Senhor. Porque se você está falando, você não pode ouvir. Entende? Essa relação aí. Então, palavras que têm peso espiritual são aquelas que são frutos do silêncio na presença do Senhor. Conta-se a respeito de um servo do Senhor
que ele era um homem de poucas palavras. Eu li um testemunho a respeito dele. Ele falava pouco, né? E quando as pessoas jantavam com ele, diz o testemunho a respeito desse irmão, podia-se ouvir as moscas voando, porque ele era um homem de poucas palavras. Mas quando ele abria sua boca, se os irmãos depois procurarem saber quem é o irmão Austin Sparks. Quando ele abria a boca, irmãos, não saía nada que não tinha peso espiritual. E quando perguntaram para ele por que ele falava tão pouco, a resposta que ele deu foi: eu guardo as minhas palavras para o Senhor. E eu achei bem interessante essa relação de Austin Sparks, porque ele cultivava esse silêncio do coração o tempo todo, para que quando ele fosse abrir a boca dele, e na posição que ele ocupava de instruir outros, as palavras dele deveriam ser palavras alinhadas com a mente e o coração do Senhor. Então era um irmão que tratava esse assunto com muita seriedade. E é que eu estou falando, irmão, que nós não temos que se comunicar, não. Eu estou trazendo princípios para que os irmãos reflitam se talvez a sua língua não está desgovernada. É nesse sentido, né? Palavras de comunicação, obrigado, irmão, pode fazer isso, fazer aquilo, isso são necessárias, sabe? Não é disso que eu estou falando. Estou falando das palavras, irmãos, neste caso, de direção, que conduzem a outros. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, né? Então, verso 2, e aqui nós vamos encerrar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é um fato. Tiago está colocando um fato. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então vamos por parte aqui. Primeiro, então, ele coloca um fato. Todos nós tropeçamos em muita coisa. Nenhum de nós pode levantar aqui e falar que não tropeça, irmão. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas aí ele acrescenta e diz que se alguém não peca, não erra no falar, não tropeça no falar, ele é um varão perfeito. O sentido ali é de um varão maduro. Perfeição não é sentido de não ter pecado, mas de ser alguém maduro. Então, se você refreia a sua língua, você é alguém maduro. Então, Tiago une a questão da língua com a maturidade, porque o maior desafio para o cristão é a sua própria língua. Tá, irmão? O maior desafio para o cristão é a sua própria língua. Nós colocamos os desafios no outro, nas coisas externas, naquilo. O maior desafio é a sua própria língua. Esse é o grande desafio. E nós vamos ver mais adiante, quando nós entrarmos, por que o maior desafio para o cristão é a própria língua. Mas vamos por parte. Então ele diz que esse que não tropeça no falar é capaz de refrear também todo o corpo. Aqui eu preciso que os irmãos tenham atenção aqui. A parte que ele faz então, a parte final que ele fala assim: capaz de refrear também todo o corpo. Então aquele que não tropeça no falar, ele é capaz de refrear também todo o corpo. A palavra corpo aqui também é uma palavra que precisa ser tratada com cuidado para que os irmãos entendam tudo o que Tiago está querendo dizer. No original grego, essa palavra é soma. No grego é soma. E você vai encontrar 127 ocorrências dela no Novo Testamento. Muitas vezes ela vai aparecer. Então é necessário você tomar uma chave bíblica, né, e fazer esse exercício de ler os versículos e os seus contextos. Mas, para adiantar e facilitar a vida dos irmãos, os irmãos vão chegar na seguinte conclusão: que Tiago, ele está dizendo aqui, que se você é capaz de refrear sua língua, você pode, em primeiro lugar, refrear o seu corpo físico. Certo? Esse é o primeiro aspecto. Se você refreia a boca, a língua, você refreia também todo o seu corpo. Quando nós pensamos nessa primeira relação, eu vou falar já a segunda. Quando nós pensamos nessa primeira relação, nós podemos pensar em Jó de novo. Se Jó tivesse domado a língua, lá no capítulo 3, ele teria aquietado suas emoções, sua mente, sua vontade. É nessa relação. A língua influencia as faculdades da nossa alma. Se você não refreia ela, ela vai incendiar todo o corpo. Esse é o sentido. Porque a língua é fogo, diz logo abaixo, e ela recebe uma... Eu não queria falar porque eu vou chegar lá, mas só para os irmãos entenderem o quadro.
ela recebe uma influência do inferno. O texto é muito sério. Então ela pode ser tanto bênção quanto maldição. Então, o que eu quero que os irmãos pensem aqui é o seguinte: essa primeira relação, se você refreia a sua língua, você é capaz de refrear todo o corpo. Então veja como é sério o assunto do falar, do uso da língua. Mas também, e aqui que é a ênfase, que é o segundo aspecto, que também aparece no original para corpo. O segundo aspecto diz respeito ao corpo de Cristo, a igreja. Então o primeiro aspecto pessoal, o segundo aspecto corporativo. Então Tiago está falando tanto do nosso corpo físico, como também da igreja, do corpo de Cristo. E ele está dizendo que alguém que refreia a língua é capaz de refrear o corpo, a igreja. Então vamos com calma aqui. Em que sentido Tiago está querendo dizer de refrear o corpo? Vamos colocar isso de uma maneira aplicável. Irmãos, quantas murmurações, fofocas poderiam ser refreadas no corpo se o Senhor encontrasse varões maduros em uma assembleia? Varões que têm refreado sua própria língua. Quando as murmurações, quando as fofocas, quando as maledicências se levantassem no meio da igreja, o que aconteceria? Esses varões maduros iriam chegar, iriam refrear esse mal no corpo. Irmão, isso não está falando apenas aos mestres que têm a responsabilidade de ensinar, está dizendo também a vocês, a todos nós. Se nós formos varões maduros, que têm refreado a língua, isso vai ter um impacto tanto na nossa vida com o Senhor, como também no que diz respeito à assembleia. Os assuntos então iriam se levantar, mas os varões maduros iriam refrear os efeitos danosos no corpo. A pergunta é: será que o Senhor tem encontrado isso em você e em mim? Ou será que quando as conversas se levantam, a nossa linguinha já está energizada pelo inferno e as coisas pioram? Aquilo é potencializado. E quanto mal é gerado em uma assembleia, por conta de línguas todas energizadas pelo inferno. Estou falando de uma língua de um filho, irmão, de alguém que creu no Senhor. É impossível? Não é. Quando você pensa na relação de Pedro, irmãos, Pedro caminhando com o Senhor, não queria que o Senhor fosse a cruz. Então é a mesma relação aqui. Está entendendo? Então, irmãos, estou trazendo porque isso toca a nossa experiência como igreja. Quantos males podem ter se levantado e o Senhor não encontrou em nós línguas que refreiam o mal em uma assembleia? Mas o Senhor, repito, está dando uma nova oportunidade para nos ensinar a ouvir, para nos ensinar a falar devidamente. Que Ele possa obter isso em nós. Então que o Senhor nos ensine, termino aqui, tanto a ouvir, como também a falar, para que nós sejamos aqueles que refreiam todo o corpo, mantendo harmônico com a mente, com a vontade, com o coração do Senhor, e livre de corrupção, livre de mal. Possa o Senhor obter isso em nós. Vamos orar então, irmãos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor que treine nossos ouvidos, ponha um guarda na nossa língua, Senhor. Como seria bom, Senhor, se nós falássemos apenas quando o Senhor está falando. Como seria bom se nós pudéssemos permanecer quietos quando o Senhor estivesse em silêncio. Nos ensine, Senhor. Esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Até domingo então, irmãos.